Olá, sou Guilherme Ferreira, CEO da Colab Fertilizantes. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouco mais sobre um tema que é extremamente importante aqui para a gente, que é justamente o uso de extrato de algas na agricultura. Nós, como indústria, entendemos, e sabemos da importância da gente estar acompanhando novas tecnologias que vêm surgindo, e uma das responsabilidades que a gente tem é entender a importância dessas tecnologias, como que elas estão sendo absorvidas pelo mercado, e a gente tem a capacidade então de entender como que a gente vai conseguir incorporá-las dentro do nosso processo produtivo e com isso está melhorando todos os nossos produtos e tudo mais. Então entender algumas tecnologias dessas é extremamente importante para a gente saber como que eles vão estar melhorando o nosso processo produtivo, que resposta eles vão dar para as nossas plantas quando a gente aplicar sobre elas e qual que é o retorno que a gente vai ter quando a gente estiver utilizando desses produtos. Então, como a gente já vem falando nas outras aulas, quando a gente vai pontuando as tecnologias que a gente utiliza, que um dos principais desafios atuais que a gente encontra dentro do agro é justamente entender como que a gente vai equacionar essa crescente demanda por quantidade e qualidade dos alimentos, mas também fazer isso sem agredir o meio ambiente, fazer isso de uma forma mais racional, sem ter uma exploração total de todo aquele ambiente, de todo o agroecossistema que a gente vai estar utilizando dentro do nosso processo produtivo. Então, hoje a gente sabe que o sucesso de muitas culturas está muito atrelado justamente à aplicação de insumos, Então, defensivos agrícolas, macro, micronutrientes. E apesar de todos os efeitos visíveis, ao longo de todo o crescimento, de todo o ciclo produtivo das plantas, por vezes eles são caros, trazem algum malefício para o meio ambiente quando são manejados de forma incorreta, e com isso a gente pode acabar comprometendo todo o desenvolvimento da vida que vai estar ali no entorno. Então, a utilização de compostos biológicos à base de organismos naturais, por exemplo, como o uso das algas marinhas, vem se apresentando muito bem aceita, tá sendo uma tecnologia muito bem aceita nos últimos anos no setor agrícola, e o uso desses organismos, quando utilizados na agricultura, dentre outros atributos, se dá principalmente pela ação bioestimulante que eles vão ter quando aplicados nas plantas cultivadas, Então, eles vão melhorar diversos sistemas que a gente encontra dentro do tecido vegetal, Então, indução, síntese de hormônios, eles vão ativar ou reprimir genes, eles vão atuar no metabolismo secundário das nossas plantas e com isso a gente vai ter diversos benefícios que são extremamente interessantes dentro do nosso processo produtivo. Então, a gente começa a observar que o uso desses bioestimulantes podem fazer com que a gente tenha uma agricultura mais sustentável, e isso vai de encontro com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, proposto pela ONU, uma agenda até 2030 para a gente conseguir atingir e melhorar todo o nosso sistema produtivo. Então, a gente já falou do que a gente vai estar trabalhando nessa aula, Então, vamos conceituar o que são de fato as algas marinhas, As algas marinhas são consideradas plantas fotossintéticas, clorofiladas e com pigmentos acessórios em sua composição. E por não apresentar um talo diferenciado em raiz, caule ou folhas não vascularizadas e capazes de sintetizar as substâncias orgânicas necessárias ao seu metabolismo. Esses organismos, então, eles combinam propriedades de plantas superiores, como a autotrofia, juntamente com a eficiência da fotossíntese aeróbica e a demanda de forma mais simples de nutrientes, um crescimento rápido em cultura líquida e uma capacidade de produzir e ou armazenar metabólitos. Por todas essas características que eu acabei de citar, eles constituem como uma das matérias-primas com grande potencial a nível de biotecnologia, devido aos vários benefícios que aportam aos organismos vivos e de sua elevada taxa de facilidade de crescimento, garantindo assim uma grande aplicabilidade em escala industrial. Então a gente começa a ver que esses organismos são extremamente importantes, são fáceis de serem produzidos e consigo tem várias características interessantes que podem auxiliar todo no processo aí no desenvolvimento de biofertilizantes devido, então como eu já falei,
a composição química, né, característica de cada um desses organismos. Então, na agricultura, né, os produtos de origem natural, originados a partir de extratos da biomassa de algas marinhas, têm sido utilizados como bioestimulantes em diversas culturas de importância agrícola, sendo que, por exemplo, na Europa, mas não só na Europa, né, atualmente, né, vários locais do mundo já têm essa tecnologia bem difundida, né, tem sido frequente o uso desses produtos, né, à base de extratos de alga, para aplicações foliares ou no solo, especialmente na agricultura orgânica, né? Então a gente começa a observar que a gente já começa a ter um nicho muito específico onde tem sido utilizado, mas hoje a gente sabe, né, que com a globalização, a difusão de informação e tudo mais, diversos produtores, até mesmo os que utilizam um sistema convencional de cultivo, têm utilizado esses compostos justamente pelos benefícios que eles trazem às plantas cultivadas. E a utilização de extratos de algas tem aumentado principalmente por ser uma alternativa ao uso de fertilizantes e por apresentar características que tornam o uso desses bioativos naturais ecologicamente correto. Então, hoje a gente tem um cenário muito interessante dentro do agro, né? A gente tem algumas situações aí ocorrendo ao redor do mundo que fazem com que os fertilizantes, né, principalmente os granulados, os que são utilizados na adubação de base, ureia, cloreto de potássio, superfosfato triplo, enfim, e outros produtos, estão com preço muito elevado, né? Então a gente tem aumento do dólar, guerra entre Ucrânia e Rússia, que acabam dificultando também o escoamento desses produtos, né? E por consequência os produtos estão tendo uma escassez em determinadas regiões do nosso país e também um preço bastante elevado, né? Então ter tecnologias que permitam que a gente utilize de forma mais racional, né, traga benefícios e a gente explore menos o meio ambiente, tem sido muito bem recebida pelos produtores em nosso país. Então, na agricultura observa-se, né, uma crescente demanda no uso de produtos de procedência biológica e natural, muito em função dos resultados obtidos, né, principalmente relacionados ao aumento da absorção de água e nutriente pelas plantas, aumento da resistência aos estresses hídricos e aos efeitos residuais de herbicidas no solo. Então, esses compostos têm uma relação muito interessante, né, eles atuam nas plantas de forma direta e indireta e com isso a gente consegue ter vários benefícios como esses que eu citei. Então, muitos dos efeitos favoráveis dos bioestimulantes são constatados pela sua habilidade de influência na atividade hormonal das plantas, que é um grande responsável pela regulação do desenvolvimento satisfatório dos cultivos, assim como expressar o potencial de resposta frente às características ambientais de onde se encontram. Então, com o uso de extratos de alga, há relatos de diversos efeitos benéficos em plantas, tais como precocidade na germinação e no estabelecimento de sementes, melhoria no desenvolvimento vegetal e na produção de massa seca, assim como uma elevada resistência aos estresses bióticos e abióticos. Então, isso é extremamente interessante, né? Os extratos de algas são considerados como agentes que diminuem o estresse da planta, exposta a condições ambientais adversas, aumentando assim a sua tolerância e melhorando a capacidade de recuperação do estresse que ela está sofrendo. Então, hoje aqui dentro da Colab, o que a gente utiliza, né, de tecnologia relacionadas aos extratos de algas, né? Então, as algas que são muito utilizadas, né, elas têm algumas classificações, tem as algas verdes, as pardas e vermelhas. E aqui dentro da Colab a gente foca em duas bem específicas, três bem específicas na verdade, né? Duas classificações específicas. A gente trabalha bastante com as algas pardas e com as algas vermelhas, né? Então, falando das algas pardas, a gente tem as Cotylonodossum e Sargassum, que são extremamente importantes, né? Porque elas trazem diversos benefícios, já tem vários estudos falando dos efeitos diretos e indiretos. Eu vou falar isso bastante desses efeitos, né? Porque tem os efeitos diretamente aonde a gente quer que eles atuem, tem os indiretos que é através de algumas respostas vegetais, né? Melhora no metabolismo das plantas e com isso a gente consegue então atuar como a gente estava pensando desde o início. E outra alga que a gente trabalha bastante é de fato a Lithothanium, tá? Lithothanium é uma alga vermelha e que ela é muito interessante aqui dentro da indústria, né? Porque ela é uma alga muito rica em cálcio. Cálcio às vezes se torna um problema dentro da indústria, né, pela fonte que vai se utilizar. Normalmente as fontes mais baratas acabam sendo insolúveis em água, então isso acaba dificultando um pouco o processo produtivo. Então ter uma tecnologia que nos proporcione ter esse elemento, né,
mesmo que seja não nos níveis que a gente queira, né, mas que supra de alguma forma, é extremamente importante, né, dentro do processo produtivo e por isso que a gente utiliza ela. Então, todas essas algas, o que eles vão ter de características, né? Eles vão possuir na sua composição, né, macro e micronutrientes, carboidratos, aminoácidos, vitaminas e também hormônios vegetais que vão trazer diversos benefícios, né? Então, por causa dessa composição e dessa característica desses organismos, então elas têm sido utilizadas como bioestimulantes na agricultura, né? Então, mesmo com a presença de alguns compostos bioativos, né, as respostas das plantas podem variar, pois elas vão depender tanto do método que está sendo aplicado no nosso cultivo, né? Então, se vai ser no tratamento de sementes, se vai ser pulverização foliar, se vai ser através de uma irrigação. Quanto às dosagens e frequências de aplicação, isso também é extremamente interessante, né? Qual que vai ser a dosagem correta, qual que é a frequência de aplicação, isso vai influenciar bastante as respostas que a gente vai ter dentro dos nossos cultivos. E variando também com a espécie de planta e cultivar selecionada, então isso também vai influenciar a resposta que a gente vai ter com o uso dessas tecnologias, mas também algumas outras questões abióticas também são extremamente importantes, né? Como estação do ano, localização geográfica do cultivo e alguns outros fatores, né? A gente está numa época de seca, não estamos numa época de seca, está tendo muita radiação, está tendo baixa, tudo isso vai influenciar a resposta do uso, né, desses extratos de alga na agricultura. Mas o fato é que múltiplos processos fisiológicos, bioquímicos e genéticos vão estar envolvidos nas respostas vegetais e os efeitos observados a partir da aplicação desses produtos. Então, como a gente vai atuar no metabolismo vegetal, a resposta que a gente vai obter com o uso dessa tecnologia vai ser direta ou indireta. Então, a partir de agora, vamos entrar um pouco mais a fundo nos benefícios do uso de extratos de alga na agricultura, porque a gente começa a ver a importância, né, desses organismos nos mais diferentes estágios fenológicos dos cultivos, né? Então, a primeira que a gente pode falar é, de fato, logo no início do manejo, né? Então, a gente vai fazer um preparo de solo, a gente vai plantar, vai semear, né, as sementes, e a partir dali a gente já pode fazer a utilização dessa tecnologia, porque eles vão ser muito benéficos, então, para a germinação e também para o desenvolvimento das plântulas, tá? Estratégias que aumentem a porcentagem de germinação, tornando mais uniforme, que gere plântulas mais vigorosas, são muito importantes, né? Então, estantes adequados podem ser obtidos com a utilização do extrato de alga em sementes, proporcionando melhor estabelecimento em campo e potencialmente diminuindo as perdas na produção. Um dos destaques das tecnologias que a gente usa, né, e que vários trabalhos vêm mostrando, é de fato o uso da Ascophyllum nodossum, né? Então, a Ascophyllum nodossum tem, de fato, aí um potencial de elevar o crescimento vegetal dos cultivos, pois os extratos dessa alga, né, são utilizados como bioestimulantes, como a gente já vem falando desde o início, e também porque dentro da sua composição a gente tem alguns hormônios vegetais que são extremamente importantes para o desenvolvimento das plantas, né? Então, a gente pode citar auxina, citocinina, giberelina, dentre outros. Então, devido a essa composição hormonal que a gente tem presente nesse extrato de alga e também macro e micronutrientes, a gente consegue, então, melhorar a germinação das plantas, ter um melhor stand e, com isso, a gente consegue, então, já ter benefícios desde o início do sistema produtivo que a gente estiver adotando. Outra forma que a gente pode atuar, né, outro benefício que a gente vai ter com o uso dos extratos de alga é, de fato, na produtividade, né? Então, o efeito do extrato de diversas algas sobre a produtividade vegetal tem sido estudado há um longo tempo, né, e a gente tem obtido excelentes respostas, né, nos estudos que vêm trazendo isso. Então, a gente pode observar aqui no slide, né, que a gente tem diversos trabalhos aí que mostram que em folhosas o uso de extratos de algas promovem o aumento do número de folhas e de matéria fresca e matéria seca, então isso é extremamente importante, né? Traz uma maior rentabilidade para o produtor rural. Quando a gente está falando de culturas, né, que formam bulbos, a gente começa a observar como é o caso de
da cultura de cebola, trabalhos que mostram o aumento da massa fresca e seca dos bulbos, assim como redução da perda da massa fresca durante o armazenamento dos mesmos, né? Então isso é extremamente importante também. A gente está aqui em Santa Catarina, né? A gente tem o município de Tuporanga, que é a capital nacional da cebola, pode-se dizer. Então, a gente sabe da importância, né, de ter um bom manejo pós-colheita, né, para garantir de fato a renda do produtor, né? Então, a gente começa a ver como que os extratos de alga podem ajudar nesse sentido. A gente tem trabalho que mostra que em frutas a gente consegue promover com o uso de extratos de alga aumento do número, peso e qualidade dos frutos de tomate, por exemplo, aumento da produtividade de morango e da uva, então diversos benefícios. Para tubérculos também a gente consegue observar um aumento do número, matéria fresca e diâmetro em batatas, por exemplo, então isso é extremamente interessante, né? E também para commodities a gente começa a observar diversos resultados benéficos, né? Então, na cultura do trigo, por exemplo, tem trabalhos que mostram aumento do número de espigas e da massa de 100 grãos. Para a cultura de arroz, a gente começa a observar aumento do número de perfil e panículas e também do peso dos grãos. Para café, a gente começa a observar aumento da produtividade nas primeiras e segundas safras. Para amendoim, aumento do número de vagens. Então, a gente começa a observar diversos benefícios do uso de extratos de alga, né? Justamente pelos efeitos diretos e indiretos que eles vão trazer, né? Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Outro benefício que a gente consegue citar é, de fato, com o aumento da qualidade dos frutos e das hortaliças, né? Então, além do aumento da produtividade, né, alguns trabalhos afirmam que a qualidade, seja nutricional, visual ou medicinal, das porções vegetais comercializadas podem ser afetadas positivamente pela utilização dos produtos à base de extratos de alga, né? Então, alguns dos benefícios que a gente pode citar é, de fato, o aumento de compostos fenólicos e flavonoides, por exemplo, né? Então, são compostos extremamente importantes, né? Pois eles vão ter ação antioxidante, então ajudando a neutralizar radicais livres, né? Então, quando a gente consumir isso, a gente vai estar aí tendo produtos que vão auxiliar agindo contra o envelhecimento e vão colaborar na prevenção de doenças. Vai ter uma ação antiviral, ajudando a prevenir infecções virais, antitumoral, né? Então já tem trabalhos aí que os compostos fenólicos e flavonoides vão atuar como anticancerígenos devido à associação do estresse oxidativo com risco e propensão a câncer. E também algumas atividades anti-inflamatórias, né? Então reduzindo a atividade de moléculas associadas à inflamação. Outro benefício é o aumento no teor de vitaminas. Então, as vitaminas são substâncias orgânicas indispensáveis para a saúde do corpo humano. Então, elas vão auxiliar no metabolismo vegetal e favorecem reações químicas que permitem a absorção de nutrientes. Então, só citando alguns exemplos, né? Então, quando a gente está com deficiência de algumas vitaminas, a gente pode trazer alguns malefícios, né? Então, como beriberi, deficiência de vitamina B1, anemia, deficiência de vitamina B6, B9 e B12, problemas de visão relacionados à deficiência de vitamina A, deformações ósseas relacionadas à deficiência de vitamina D, problemas de coagulação sanguínea, né, relacionados à deficiência de vitamina K e escorbuto relacionados à deficiência de vitamina C. Então, a gente começa a ver que a gente começa a sair só ali do nosso sistema de manejo, do agroecossistema, e começa a ver como o uso dessa tecnologia vai trazer diversos benefícios, inclusive na qualidade dos alimentos, né? Então, alimentos saudáveis, que vão proporcionar, que tenham um balanço de nutrientes adequado, vai trazer diversos benefícios para os consumidores que vão estar se alimentando desses produtos que a gente vai estar produzindo. Então, outro benefício é o aumento nos teores de proteína, carboidrato e nutrientes em grãos. Então, isso é importante no que diz respeito à alimentação humana, né? Mas também, se a gente estiver produzindo, né, sementes e tudo mais, é muito importante para as próximas safras, né? Então, vai ser o maior o número de plantas viáveis e vigorosas. As plantas vão ser mais resistentes a doenças, mais eficientes no uso de água. Então, a gente começa a ver que a gente já começa, então, aí a melhorando a qualidade desses grãos, dessas sementes, para daí trazer benefícios para as próximas safras, né?
Outros benefícios também que a gente pode citar, aumento nos teores de nutrientes em folhas, então isso daí é extremamente importante quando a gente está falando de qualidade nutricional voltada ao consumidor. E aumento no peso, teor de sólidos solúveis totais, açúcar e vitaminas em frutíferas, o que é extremamente importante, né? Porque são parâmetros de qualidade, isso vai auxiliar na renda que o produtor vai ter dessa produção e também no beneficiamento pós-colheita que a gente vai ter desses alimentos, né? Então, o aumento dessas características vão ser extremamente interessantes para toda a cadeia de comercialização, pode-se assim dizer. Outro efeito que a gente pode falar, o benefício do uso dos extratos de alga na agricultura, é de fato a atuação como anti-estressantes, né? Então aí a gente começa já a dividir, né, como que os estresses causados dentro do ciclo de cultivo vão trazer diversos benefícios para as nossas culturas, né? Então a gente pode falar que quando a gente separa em estresses bióticos e abióticos, começando pelos abióticos, né, composto de extratos de alga, sobretudo ascophyllonodosum, que é uma tecnologia que a gente utiliza bastante aqui, melhora o desenvolvimento das plantas sobre estresse abiótico, principalmente pelo fato da prolina e da betaína estarem presentes em sua composição. E essas aumentarem a atividade de enzimas responsáveis pela eliminação de EROs. As betaínas são compostos que podem atuar como osmólitos e atuar na expressão gênica de características de tolerância das plantas, então a estresses abióticos como temperaturas extremas, secas e salinidades. Então a gente começa a ver que a composição desses elementos, quando a gente utiliza nas nossas plantas, vão trazer diversos benefícios, né? Então, começando a falar de seca, né? A gente começa a observar que várias regiões do país, né, sofrem com a seca, e algumas outras têm algumas épocas do ano que é comum ocorrer uma estiagem, né? Então, a água é extremamente importante, porque sem água a gente não tem nenhuma reação que vai ocorrer no solo, né? E tudo que a planta pega de nutriente, né, ou seja, absorve de nutrientes, está na solução de solo e ali vai ter água, né? Então, a gente começa a observar que a falta de água vai trazer diversos benefícios, né? Sem água, a nossa planta não vai sobreviver, não vai ter um crescimento satisfatório, né? Então, a gente pode observar, né, que plantas em situações de estresse hídrico já têm mostrado que quando a gente utiliza esses extratos de alga, a gente consegue promover uma maior quantidade de biomassa alocada nas folhas e raízes, né? E também se observa alterações nas concentrações de metabólitos relacionados ao aumento da tolerância à seca. Então, a gente começa a observar que a gente ter uma maior biomassa radicular, por exemplo, vai dar uma maior capacidade de exploração do perfil do solo e quando chega uma condição de estresse, a gente dá uma maior probabilidade das nossas plantas absorverem as águas que vão estar em profundidade no solo, então a gente consegue dar uma sobrevida para esses cultivos, né? Outra forma que a gente vai atuar é com relação ao calor, né? O calor excessivo prejudica o desenvolvimento dos cultivos, né? Então, há fortes indícios de que que a melhora, né, em situações de calor extremo ocorre devido à influência dos extratos de alga sobre a síntese de hormônios vegetais, como a citocinina, auxina e gibberelina, e também sobre a atividade de enzimas do sistema antioxidante, que vão combater os radicais livres, né? Então, desse modo, os extratos de alga podem contribuir na diminuição dos efeitos negativos dos estresses abióticos através da regulação do desenvolvimento vegetal e de estratégias que vão impedir que compostos tóxicos decorrentes desses estresses danifiquem as células das plantas e com isso a gente consiga ter um desenvolvimento satisfatório dos nossos cultivos. Outro estresse abiótico que pode diminuir o desenvolvimento dos nossos cultivos é de fato a radiação. Tá? Então, o teor de pigmentos relacionados à fotossíntese e proteção contra a radiação excessiva, como clorofila, carotenoides, antocianinas, foi superior, né, em plantas que receberam esses extratos de algas, né? Assim como a atividade de algumas enzimas que combatem compostos tóxicos das plantas. Então, a gente começa a ver a importância do uso dessas tecnologias no nosso agroecossistema, né? E outra questão que a gente pode observar bastante é a questão de salinidade, né? Muito comum em algumas regiões do país, né? Muito em função do manejo incorreto que se faz com o uso de fertilizantes, né? Então, a área de solos salinos no mundo vem aumentando, né? Devido a essas práticas incorretas na agricultura. Então, desenvolver estratégias que vão diminuir esse estresse salino sobre o crescimento das culturas é extremamente interessante e vem se buscando tecnologias como essa.
né? Então, plantas tratadas com extratos de alga, de modo geral, apresentam maior biomassa fresca e seca alocada nas folhas, caules e raízes, como já foi falado anteriormente, assim como elevado número de folhas, né? Então, quando esses parâmetros eram avaliados à medida que se ia aumentando a salinidade, a gente conseguia ver que quando a gente adicionava esses extratos de alga, a gente ia aliviando esses estresses causados sempre comparado ao controle, que onde não era aplicado esses produtos, né? Então, já tem alguns trabalhos mostrando isso. Em condições de baixa fertilidade do solo, então, como a gente já viu, né, em aulas passadas, né, se a gente pegar a lei do mínimo, por exemplo, né, a lei do mínimo diz que a gente precisa de um balanço de nutrientes adequado para a gente ter um desenvolvimento satisfatório dos cultivos, e que se um nutriente está em baixa, né, abaixo da necessidade adequada, a gente já começa a ter prejuízo e a gente não consegue atingir o potencial produtivo, né? Então, como que a gente vai lidar em situações de baixa fertilidade? Fazendo uma adubação correta, mas também a gente auxiliando as nossas plantas a terem condições, né, de acharem estratégias para sobreviverem nessa situação, né? Então, como a gente já pode, já observou, né, esses compostos apresentam macro e micronutrientes na sua composição, que vão auxiliar no desenvolvimento dos cultivos, mas também eles vão atuar no metabolismo secundário, auxiliando no desenvolvimento de outras regiões da planta, né, como o da raiz, por exemplo. Então, como eu falei, né, citando novamente, tendo produtos que proporcionam maior crescimento radicular, a gente tem uma maior capacidade, então, de exploração do perfil do solo e, com isso, acessar áreas que normalmente não são exploradas e, com isso, ter uma maior probabilidade de absorver nutrientes nessas regiões. Outra situação também bastante estressante que pode causar prejuízos muito severos nos cultivos são as geadas, né? Então, esse congelamento, né, do tecido vegetal ocorre com maior frequência aqui no sul do país, né, e pode gerar perdas consideráveis, né, para os cultivos. Porém, né, estudo conduzido por pesquisadores de algumas instituições fora do país, principalmente canadense, né, tem mostrado que a aplicação de extratos de alga tem potencial para diminuir os efeitos do congelamento e também melhorar a taxa de plantas recuperadas após o descongelamento, né? Isso é algo que a gente tem uma expertise muito grande naquilo que a gente está falando, tá? A gente tem diversos resultados do uso das nossas tecnologias, né, em associação dos nossos aminoácidos de síntese com os extratos de alga, com uma eficiência muito grande em recuperar plantas, né, pós-geada, né? Então, recentemente a gente teve umas geadas negras que ocorreram no estado de Minas Gerais, e a gente está tendo resultados excelentes para a recuperação dessas plantas, né, muito em função das rotas metabólicas que a gente auxilia, né, ou ativa nos nossos cultivos quando a gente aplica os nossos produtos, né? Então, o nosso produto foliar, que é muito utilizado para a recuperação de plantas estressadas nessa situação, quando a gente ainda tem condições de fazer uma aplicação e ele ser absorvido pelas plantas, ou seja, temos novas brotações ou folhas fotossinteticamente ativas, esse produto entra na planta e a gente tem a capacidade de potencializar a fotossíntese das mesmas, né? E com isso a gente tem resultados excepcionais de recuperar essas plantas estressadas, né? E seja por geada e também por outras situações, como já citadas anteriormente. Então, dando sequência aqui às nossas aulas, né, vamos passar então a capacidade anti-estressantes relacionadas aos estresses bióticos, né? Então, a gente pode falar, né, que a gente já tem observado na literatura, né, que o uso de extratos de alga pode ter efeito direto ou indireto no controle de doença das plantas, né? Então, quando a gente fala dos efeitos diretos, a gente pode citar principalmente 3, tá? O primeiro é a redução total ou parcial do desenvolvimento do micro-organismo maléfico às plantas, né, do micro-organismo patogênico. A segunda seria a redução total ou parcial da virulência de agentes patogênicos, principalmente através da interferência no sistema Quorum Sensing, né? Esse sistema Quorum Sensing se caracteriza por um sistema de comunicação intra e interespécies de micro-organismos baseados na emissão de estímulos e respostas dependentes da densidade populacional, então a gente consegue trabalhar dessa forma também. E a terceira seria na promoção do desenvolvimento de micro-organismos benéficos às plantas, que são promotores do crescimento vegetal ou antagonistas de agentes fitopatogênicos, né? Então, por controle populacional, a gente consegue ser bastante eficiente quando a gente fala do efeito direto, né, do uso dessa tecnologia nos nossos cultivos.
E dos usos e dos efeitos indiretos, né, a gente pode citar através de respostas vegetais, como regulação gênica, então a expressão ou repressão de determinados genes, síntese de hormônios vegetais, então esses organismos são promotores do crescimento e auxiliam na síntese desses hormônios, que são importantes em todos os momentos fenológicos dos cultivos, síntese da atividade enzimática e também alteração do metabolismo secundário das plantas, né, então trazendo diversos benefícios. Outro benefício seria no controle de nematóides, né? Então a utilização do extrato de alga de planta pode ocasionar a redução da infestação por nematóides. Então, um dos mecanismos pelo qual o extrato de alga age sobre a população de nematóides é de fato através da redução da fecundidade de fêmeas, né? Então com isso a gente diminui a multiplicação desses organismos no solo. Contudo, os efeitos dos extratos de alga no controle de nematóides podem ser indiretos, né? Então, como a gente vem falando, através de respostas vegetais ou por meio da interferência de organismos antagonistas aos nematóides que tiveram desenvolvimento promovido pela aplicação de extratos de alga. E com relação às pragas, né? Então, como a gente consegue atuar como promotor do crescimento, promotor do desenvolvimento vegetal, né? Acredita-se que eles vão possuir efeitos indiretos sobre as pragas, melhorando a tolerância e a capacidade das plantas de se autoprotegerem ao ataque de pragas pela influência no metabolismo secundário das mesmas. Então, como a gente pode observar, o uso de extratos de alga traz diversos benefícios quando aplicados a campo, né? Contudo, é sempre importante se atentar para as doses recomendadas pelos fabricantes para que tenhamos a máxima eficiência desses produtos. Mas uma coisa que temos que ter em mente é que vários fatores vão estar influenciando o resultado que vamos obter com a utilização desses produtos. Então, esse foi mais um material gerado aqui para falar sobre uma das tecnologias que a gente utiliza aqui dentro da Colab Fertilizantes. Então, espero que você tenha gostado da aula. Fique atento nas nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar aí com todos os seus colegas que vão ter interesse em assuntos como esse. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.